E esse controle dos nomes, esse controle dos símbolos nos leva também ao controle das narrativas, ao controle das histórias que nós contamos a respeito do que está acontecendo no mundo. Porque isso lida com como a gente significa a nossa realidade, que é justamente o senso mais profundo de religiosidade. Que sentido você atribui para a sua vivência, que sentido você atribui para aquilo que você está vivendo. E o controle das histórias, o controle da narrativa, o controle da imaginação popular e comum se dá hoje por vários vieses, mas principalmente pelos vieses das diferentes mídias que a gente tem. A gente vê uma pulverização aparente desse poder de controlar a narrativa popular, que antes era concentrada nas grandes corporações midiáticas, na redes de televisão, rede de jornal, rede de rádio, onde eram chamados especialistas, comentadores para falar a respeito de um assunto, e muitas vezes isso designava e atendia muito mais ao interesse político das pessoas que controlavam essas mídias. Então eles traziam para lá as pessoas que falavam aquilo que eles queriam que falasse, tentavam dar um espaço para opiniões contrárias, mas sempre se certificavam de parcialmente tendenciar a conclusão das ideias, ou até mesmo conduzir a discussão de maneira a dar enfoque aos pontos que lhe eram cabíveis e necessários. A exemplo de quando houve a denúncia sobre o vazamento do Vaza Jato, das conversas do Moro, do Dallagnol, e uma grande parte dessa mídia que tenta se sobreviver como uma mídia de massa, pegou a narrativa de questionar como foi que eles conseguiram essas conversas. Mas tem que investigar esses hackers. Onde que eles conseguiram infiltrar no servidor do Telegram para poder pegar as conversas? Não foi no Telegram que eles pegaram, era no backup que estava no Google Drive. É outra história. Mas a ênfase de vários desses setores da mídia foi de tentar enfatizar a necessidade de investigar o vazamento e muito menos se preocupar com os dados que estavam sendo revelados das conversas e o impacto político que tinha as conversas que foram reveladas. Isso é um controle de narrativa, isso é uma maneira de se apropriar do que está acontecendo. O momento quando isso começou a ruir um pouco foi o momento em que nas mídias sociais as pessoas começaram a ver um lapso de maior liberdade e possibilidade de chegar a informações mais autênticas. Eu disse possibilidade, não efetividade. Mas possibilidade de tentar chegar a informações mais autênticas, mais verossímeis. Por exemplo, quando teve os protestos em 2013 e as pessoas na internet mandavam os vídeos completos falando e mostrando sobre o momento em que dava para ver num vídeo dentro de um protesto a polícia atacando os manifestantes, jogando bomba de gás, jogando várias coisas, atirando com bala de borracha e os protestantes reagindo à violência dos policiais. Mas daí no Jornal Nacional, tem que mencionar por conta do contexto, a cena era invertida. Eles primeiro mostravam as pessoas no protesto jogando pedras na polícia e depois a polícia, como se a polícia estivesse reagindo aos manifestantes. Quando no vídeo original era ao contrário. Eles simplesmente recortam e cortam do jeito que eles sentem que era necessário para reforçar a narrativa do que eles queriam contra as manifestações. Mas daí a coisa fica escancarada nas mídias sociais, que se tornou um quarto braço de poder junto com a mídia, ou quinto braço, ou sétimo braço, sei lá quantos braços o poder tem, mas que também tem as suas falhas, tem os seus problemas, tem as suas tendências cartesianas sobre como distribuir e organizar o conteúdo, de maneira que infelizmente radicaliza ainda mais as pessoas.
a gente vê um problema desse controle de narrativa dentro de grupos que se pretendem militantes, mas que fica na internet e no Twitter falando a respeito de coisas que não têm realmente respaldo intelectual, político dentro das searas das quais eles buscam se manifestar. E aí essa pessoa é escancarada na sua incoerência quando vai para um reality show e é exposto para o Brasil inteiro perceber o conjunto, a mistura de jargões que são utilizados na tentativa de trazer sentido para ativismos que não se sustentam, e isso ser usado como uma plataforma para criar uma outra narrativa, uma narrativa de falar mal e de maldizer as pessoas que debatem essas questões. É um jogo muito bem pensado. A magia não está só nos sigilos, nos rituais, nas conexões espirituais astrais com seres metafísicos transcendentes. A magia está espalhada. Está espalhada por todo lado a maneira de atuar. E o efeito que a gente denotaria como mágico, como essa associação simbólico-linguística e a sua manifestação na nossa realidade, pode ser enxergado em várias das facetas. Eu estou falando de alguns dos pontos do que eu considero como sendo a efetiva guerra mágica que nós vivemos.